Deus abençoe os irmãos. Para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui no programa Jovens Destemidos, né, compartilhando um pouco mais da palavra com os irmãos. A gente sabe que nós vivemos em tempos trabalhosos, né? Então temos que trabalhar, buscar mais do Espírito Santo, mais da palavra para sermos selados. Hoje o meu tema é sobre o Espírito Santo, sendo a nossa maior necessidade, né? Porque nós vivemos em um tempo em que o Espírito Santo, ele é a nossa maior necessidade. Ele é a coisa pela qual nós mais precisamos. Ele que nos leva a sermos mais mansos, ele que nos leva à libertação, ele que nos leva a resolver todos os nossos problemas. Uma vez eu escutei uma expressão que dizia assim: o Espírito Santo, ele é a solução de todos os nossos problemas. E às vezes nós pensamos que precisamos de muito para alcançarmos algo, mas nós precisamos receber o Espírito Santo para aquilo, né? Uma vez perguntaram para um irmão e perguntaram assim: irmão, como eu alcanço a mansidão? Ele disse: receba o Espírito Santo. Irmão, como eu alcanço a estatura de um varão perfeito? Receba o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a solução de todos os nossos problemas. Irmão, João, como é que eu alcanço a cura? Receba o Espírito Santo. Como é que eu alcanço todas essas coisas que são pregadas? Receba o Espírito Santo. Eu gostaria de ler uma escritura que se encontra em João, capítulo 14, verso 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, o Espírito da verdade de Deus, que o mundo não pode receber, porque o não vê. Esse não vê entender, nem o conhece. Vós conheceis, porque Ele habita convosco e está entre vós. Não vos deixará órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e em vós, e em mim, e eu em vós. Isso é o dia de hoje. Naquele dia está apontando para os dias de hoje. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, irmãos, até esse momento aqui eu posso ir, né? Mas aqui para frente, para os irmãos serem abençoados, que Deus possa me tomar e falar com os irmãos em suas casas, que esse programa possa ser uma bênção na vida dos irmãos. Mombrana, ele no começo do seu ministério, nós vemos nas mensagens de Mombrana fazendo curas, curando pessoas, curando leprosos, curando cegos, curando enfermos, curas naturais. Mas quando Mombrana ele vem pregar essa mensagem, essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, porque Mombrana prega o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, e no outro culto que não foi gravado e nós não temos a mensagem, Mombrana ele pregaria como receber o Espírito Santo, né? Mas na mensagem, o que é o Espírito Santo, Mombrana, no começo dela, ele fala bem assim, que nós hoje necessitamos de uma cura na alma. Nós hoje, nós temos as nossas curas, né, naturais, que nós sabemos que é um penhor de algo maior que virá acontecer, né? É um penhor da nossa transformação de corpos. As curas naturais, isso é apenas um penhor de uma cura muito maior que virá, que nós estamos esperando, que é a transformação de nossos corpos. E o Mombrana, no começo dessa mensagem, ele fala que nós necessitamos de uma cura na alma. E nós sabemos que a única coisa que pode curar nossas almas, essa cura na nossa alma, é o Espírito Santo. Nós necessitamos receber o Espírito Santo. Por que nós necessitamos receber o Espírito Santo? Porque até certo momento, Paulo ele estava caminhando por suas concepções. Paulo ele estava caminhando
por algo que ele achava que era certo. Mas quando o Espírito Santo o tomou, ele tirou tudo aquilo que Paulo tinha. Toda aquela concepção, todo aquele intelectualismo que Paulo tinha, ele tirou tudo aquilo. Ele limpou toda aquela sujeira que estava dentro de Paulo, e não era mais Paulo que caminhava, mas sim Cristo através de Paulo. Por que nós necessitamos do Espírito Santo nos tempos de hoje? Porque nós falamos muito sobre isso, mas nós mesmos não conseguimos obter nada. Nós mesmos não temos forças para orar, nós não temos forças para jejuar, para buscar da palavra. Nós, por nós mesmos, não temos condições de ir para o rapto. Mas o Espírito Santo dentro de nós, esse sim, tem condição de nos levar até o rapto. Então observe, nós vemos nas eras da igreja que cada um eles cumpriram as unções do seu dia. Nós sabemos que nós temos 4 unções, né? A unção do leão, a unção do boi, a unção do homem e a unção da águia. Nós vemos os nossos irmãos, quando eles iam para as arenas, eles estavam cumprindo a unção do seu dia, a unção do boi, a unção do sacrifício. Aquilo para eles não era algo como nós podemos pensar hoje, que eles poderiam temer, que eles iam com medo para as arenas, que eles não queriam fazer aquilo, que eles não tinham condições de fazer aquilo, que aquilo era um massacre, mas eles estavam ungidos para aquilo. A unção daquele dia, eles estavam sendo ungidos para aquilo, eles estavam cumprindo o resto das aflições de Jesus Cristo. Então a unção que estava sobre ele era aquela unção de sacrifício. Era a unção que foi dada para eles cumprir naquele momento, para eles irem para as arenas, enfrentarem as espadas, enfrentarem os leões. Eles estavam sendo ungidos para aquilo. Havia uma unção sobre aqueles irmãos que ungiam para cumprir aquilo. E nesta era também há uma unção sobre a noiva para cumprirmos algo. E a unção que foi dada para a noiva nesta era é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior arma, é a maior coisa que foi dado para a noiva nesse tempo. Porque para que o Espírito Santo está nos levando? Para o rapto, para a transformação de nossos corpos. O Espírito Santo dentro de nós está nos levando para uma transformação de corpos, para algo muito maior. Lembrando, nós necessitamos do Espírito Santo, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, não somos nós mais que caminhamos, mas sim Cristo através de nós. Lembrando no parágrafo 51 da mensagem, o que é o Espírito Santo, ele diz assim: isto é o que é o Espírito Santo. É sua segurança, é sua proteção, é sua testemunha, é seu selo, é seu sinal que estou destinado aos céus. Não me importa o que o diabo diga, estou destinado ao céu, porque ele tem me selado. Ele o deu a mim, ele me selou em seu reino, e vou rumo ao céu. Deixe que os ventos soprem, deixe Satanás fazer o que ele quiser. Deus já me selou até o dia da minha redenção. Amém. Isto é o que é o Espírito Santo. Você deveria desejá-lo, eu não poderia seguir sem ele. Muito mais poderia dizer ali, mas estou seguro de que você sabe do que estou falando. Agora observe, isto é o que é o Espírito Santo, né? Irmão Brand diz, é sua segurança, é sua proteção, é sua testemunha, é seu selo, é seu sinal. Não importa, nós estamos direcionados, nós estamos destinados aos céus. Agora observe, o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo é Deus dentro de nós, é Cristo dentro de nós. Isso que é o Espírito Santo, é Cristo dentro de nós. A irmã Brana, em outra mensagem, ele prega a mensagem: para que foi dado o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? Para nós continuarmos as mesmas obras de Cristo. Então observe, o que é o Espírito Santo é Cristo dentro de nós. Cristo dentro de nós vencendo todas as coisas, vencendo todas as aflições do mundo, porque nós estamos vivendo no fim de todas as coisas. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo, os eventos modernos sendo cumpridos através das profecias. Nós estamos vendo todas essas coisas, o mundo em tensão, a economia caindo, as coisas tudo rumando para um cerco. Mas observe, o que nos tira desse cerco, o que nos tira dessa gaiola é o Espírito Santo. O Brano, ele conta uma história, ele diz sobre uma águia que ela estava dentro de uma jaula e ela olhava sempre para uma montanha.
E ela sabia que o lugar dela não era naquela jaula. E todos os dias aquela águia, ela começava a ir rapidamente, batia naquela jaula. Eu não vou contar da mesma forma que o Brana contava, porque eu não lembro certinho das palavras que o Brana falava, mas ele fala mais ou menos assim, que aquela águia, ela rumava para algo, ela sabia que o lugar dela não era naquela gaiola. Então, certo dia, ela foi com toda a sua força e ela rimbombou aquela gaiola e ela foi até o seu alvo. E o Espírito Santo, ele faz isso conosco, porque nós estamos vendo todas as coisas se fechando. Nós estamos vendo tudo se cumprindo, todas as coisas se cumprindo, se findando. E o que nós necessitamos nesta hora, principalmente nós jovens, o que nós necessitamos para esta hora? Nós necessitamos do Espírito Santo. Nós precisamos disso, nós não precisamos apenas vir para a igreja, nós não precisamos apenas dar nossos dízimos, dar as nossas ofertas, não é apenas isso, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a nossa maior necessidade. Agora nós falamos, irmão João, como eu posso receber o Espírito Santo? Será que eu posso orar para isso? Como é que eu faço para receber o Espírito Santo? Brana, em Lucas, capítulo 11, verso 10, diz assim: pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, observe, irmãos, nós temos que orar e pedir o Espírito Santo. Lembrando, o Espírito Santo é o que nós necessitamos hoje. Nós vamos fazer um paralelo aqui, no qual eu falei até no último programa, nos 2 últimos programas que eu falei aqui, sobre a arca. Gostaria de ler aqui no verso, em Gênesis 6, verso 13. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimentos e as calafetarás com betume por dentro e por fora. Desse modo fará 300 côvados, será o comprimento de 50, a largura e a altura 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura, a porta da arca, e colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Mas agora eu quero que os irmãos prestem atenção nesse versículo 14. Eu vou ler, tem outra tradução aqui, que a minha tradução é um pouco diferente. No verso 14, que diz assim, Gênesis 6, 14. Eu quero que os irmãos deem toda a sua atenção para esse versículo. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Nós temos esse paralelo aqui de Noé. Noé, ele recebeu uma revelação do Senhor Jesus, ele recebeu uma revelação de que ele tinha que fazer uma arca, porque o juízo ia cair sobre a terra. Eu quero que os irmãos olhem esse paralelo com olhos de águia, porque nós sabemos que esse paralelo é o paralelo dos dias em que nós estamos vivendo. Então, Deus, ele traz uma revelação para Noé de que o juízo cairia, mas ele também traz uma revelação de algo para escape, de uma forma de escape, de algo para eles escaparem daquele juízo. Então, Deus, ele diz: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Observe, nós sabemos que a madeira de gofer, ela é uma madeira, é a pior madeira que nós poderíamos construir uma arca. A madeira de gofer, ela é uma madeira cheia de furos, ela é uma madeira cheia de falhas, é uma madeira que com certeza ela não flutuaria, ela afundaria, ela suga toda aquela água e ela iria afundar. E nós sabemos que essa madeira de gofer é um paralelo de nós. Somos falhos, somos cheios de pecados, nós sugamos muito o mundo. Nós sugamos o mundo até certo ponto que o mundo pode nos afundar. Mas olha o que Deus fala para Noé. Olha a revelação que Deus traz para Noé. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Agora nós vemos que para aquela arca ela flutuar, ela necessitava de um betume.
Agora, nós vimos nos programas anteriores o que aquele betume ele fazia. Ele revestia aquela arca. Aquela arca ela tornava-se tão blindada, como aço, mais blindada do que aço, que as batidas, as pancadas nas pedras que aquela arca poderia ter, né, durante o seu caminho, aquele betume iria proteger aquela arca disso. Aquele betume, ele iria impedir que toda aquela água, que todo aquele juiz entrasse dentro daquela arca. E o que aquela arca guardava? Noé e a sua família. Aquela arca estava guardando Noé e sua família. Mas para que o juízo não entrasse ali dentro, era necessário de um betume revestindo aquilo. E nós sabemos que esse betume ele é extraído de outra árvore. Uma árvore ela tem que morrer para que esse betume seja extraído, para que esse betume revista outra árvore, essa árvore de gofer. Então, outra árvore ela teve que morrer para que revestisse o gofer. Nós vimos o paralelo que o Senhor Jesus Cristo ele também teve que morrer para que nós fôssemos revestidos com poder, que nós vimos aqui em João 14. Para que houvesse um consolador, um espírito de verdade. Agora observe, então o que protegeu aquela arca daquele juízo era o betume. Observe, através de um profeta nós recebemos a revelação de que há um betume na terra. Há um betume que foi solto durante as eras, há um betume que está aqui para nos revestir e nos livrar dos juízos que estão caindo, porque nós estamos vivendo em um tempo de saída. E o que o Espírito Santo ele nos leva? Para uma transformação de corpos. O Espírito Santo ele nos leva para o maior evento de cura divina que uma vez vai ter no mundo, que é a transformação de nossos corpos. É para isso que o Espírito Santo ele está nos levando. O Espírito Santo, através de nós, ele nos tira totalmente de cena. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é o Espírito Santo? É Cristo em nós. E Cristo em nós, para que ele está nos levando? Para um rapto. Para uma terra onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá tristeza. E para nós é necessário recebermos o Espírito Santo, pois o mundo ele está cheio de pecado. O mundo ele está cheio de coisas. 200 milhões de demônios foram soltos. Há demônios em todos os lugares, há demônios nas esquinas. Em todos os lugares que nós sairmos, há demônios ali. Observe, é necessário nós recebermos o Espírito Santo. Jovem, como eu venceria o mundo? Como eu vou vencer os complexos? Como eu vou vencer todas as coisas? Receba o Espírito Santo. Nós necessitamos receber o Espírito Santo para que vençamos todas as coisas. Como nós venceremos? Recebendo o Espírito Santo. Porque nós temos as etapas, né? Como vencer? Preservar vida, reconhecer Satanás em cada uma de suas armadilhas e suportarmos as provas. Nós conseguimos tudo isso através do Espírito Santo. Observe Josué levando o povo a uma terra prometida, o Espírito Santo levando um povo a uma terra prometida. Nós necessitamos disso. Irmão João, Mombrano ele conta uma história de um homem e esse homem ele queria receber o Espírito Santo. É que os parágrafos são muito longos, eu vou tentar resumir aqui um pouco dessa história. Ele recebe um panfleto, ele guarda no seu bolso de uns irmãos, e depois ele pega esse panfleto e falava mais ou menos assim, depois que você morrer, para onde você vai? Alguma coisa assim. Quando você morrer, para onde você vai? E esse homem ele se desesperou, né, a buscar o Espírito Santo. E aí ele foi nas igrejas. O Mombrana conta que ele foi nas igrejas pentecostais, nas outras igrejas. E cada uma falava que para ele receber o Espírito Santo ele precisava fazer algo diferente. Uma falou que ele precisava falar em línguas para receber o Espírito Santo. Então ele fica um tempo naquela igreja, fica um tempo recolhido, fala em línguas, só que ele sai, ele fala, não, eu ainda não recebi o Espírito Santo. Eu falei em línguas, mas não recebi o Espírito Santo. Então ele vai para outra igreja, outro lugar, e fala que ele tinha que se alegrar, dançar no Espírito, e aí ele iria receber o Espírito Santo. Ele vai, fica um tempo, ele se alegra no Espírito, mas aí ele sai, e ele fala, não, mas eu ainda não recebi o Espírito Santo. Eu não recebi o Espírito Santo. Ele fez todas aquelas coisas e ele não recebeu o Espírito Santo. Então ele vai em outra igreja e esses irmãos condenam ele. Fala que ele já era uma alma perdida, que ele ia morrer, que ele já ia para o inferno. Então ele sai daquele lugar. E ele chega no irmão Brano e fala, irmão Brano, como eu vou receber? Como receber o Espírito Santo, irmão Brano? Eu falei em línguas, eu me alegrei no Espírito,
como eu faço para receber o Espírito Santo? Porque eu fiz todas essas coisas e eu sinto que eu ainda não recebi. Observe a mente dele, pensando que para receber o Espírito Santo precisava de coisas grandes. Nosso maior problema é pensar que para nós recebermos o Espírito Santo precisamos de coisas grandes. Ver coisas grandes, né? Ver um anjo, ver com uma carruagem de fogo vai descer, aí você vai receber o Espírito Santo. Mas observe como o Brana fala para ele. O Brana fala, meu irmão, quando o senhor sentiu aquela vontade de buscar mais, quando o senhor sentiu algo puxando para você buscar mais o Espírito Santo, aquele era o Espírito Santo dentro de você. Então, irmãos, como nós recebemos o Espírito Santo? Quando você sente uma vontade de ler a Bíblia, quando você sente vontade de ler a mensagem, quando você está lendo algo, quando você sente algo puxando para você buscar mais a palavra, não negligencie isso, não ignore isso. Não ignore isso. Quando nós sentimos um puxão para nós buscarmos algo da palavra, para nós orarmos, para nós jejuarmos, não ignore isso. Esse é o Espírito Santo. É assim que você receberá o Espírito Santo. Nós não podemos ignorar isso. Nosso maior erro é ignorar isso. Às vezes o Espírito Santo, Deus, ele vem nos puxando para que nós recebamos isso e nós pensamos que é através de coisas grandes, mas esse é o Espírito Santo dentro de nós. E o que nós temos que fazer é nos alimentarmos mais disso. E esse programa, eu senti no coração de falar sobre isso porque o Espírito Santo é o que nós mais precisamos hoje. Porque, João, como eu posso ser curado naturalmente? Eu estou com um problema, eu estou com um complexo. Como eu posso resolver isso? Como eu posso ser curado? Busque o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, porque o Espírito Santo dentro de você fará todas essas coisas. Porque observe, Jesus quando estava na terra, ele curou pessoas, porque nós estamos aqui, nós sabemos que vida eterna é vivermos um pelos outros. Jesus quando ele estava na terra, ele curou pessoas. Ele libertou pessoas. E nosso propósito na terra é continuarmos essas mesmas obras. Como eu vou conseguir mães, né? Mães que têm filhos no mundo, irmãos que têm irmãs e irmãos no mundo, amigos que nós temos no mundo, como nós trazeremos eles de volta? Primeiro receba o Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de você fará todas essas coisas. O Espírito Santo dentro de você curará um pai seu que está enfermo, uma mãe, um filho. O Espírito Santo dentro de você fará todas essas coisas. O Espírito Santo dentro de você trará um filho, um irmão, um amigo que está lá no mundo, aqui para dentro, para a mensagem, para dentro da mensagem. O Espírito Santo dentro de você te libertará de todos os complexos. Ah, mas eu não sou digno de estar aqui, eu não sou digno de cantar, de tocar, eu não sou digno de pregar. O Espírito Santo dentro de você te libertará de todos esses complexos. O Espírito Santo ele é a solução de todos os nossos problemas. E como nós receberemos o Espírito Santo? Busque mais a palavra. Como aquele homem, ele pensava que falar em línguas, coisas grandes era receber o Espírito Santo. Não, irmão, Brana falou, quando você começou a sentir o desejo de buscar mais de Deus, aí você recebeu o Espírito Santo. Nós temos que receber o Espírito Santo e nós estamos tendo uma chave aqui nessa noite que para nós recebermos o Espírito Santo, basta nós buscarmos mais a palavra, nos dedicarmos mais na palavra. Assim nós receberemos o Espírito Santo, porque isto nos levará a uma transformação de corpos, isto nos levará ao rapto. Nós necessitamos disso. O Espírito Santo, ele é a solução de todos os nossos problemas. Que esse programa possa ter abençoado a vida dos irmãos e que os irmãos fiquem com isso em seus corações. Busquemos mais o Espírito Santo, pois isso nos tirará dessa terra. Que Deus possa abençoar cada um em suas casas, no nome de Jesus Cristo. Shalom.